Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês 3 verdades sobre educação financeira infantil que talvez você não tenha considerado e que você precisa começar a pensar sobre elas urgente. A primeira delas, a criança aprende sem que você ensine. Tem uma amiga minha que sempre fala, né? A criança, toda criança meio que tem educação financeira, porque ela aprendeu a lidar com dinheiro vendo o que as pessoas estão fazendo, que os adultos, a forma com que os adultos se comportam. A gente acaba replicando. Você deve observar aí que você deve fazer algumas coisas muito parecidas com o que seus pais faziam. O fato é, a gente acaba tendo educação financeira, mesmo sem querer, e a questão que fica, a pergunta que fica é: será que é uma boa educação financeira, adequada, correta ou não? E eu arrisco dizer que quando a educação financeira não é intencional, ela acaba não surtindo o efeito necessário. Mesmo que você seja um adulto ou que você tenha tido contato, seus pais tenham sido adultos muito responsáveis, muito corretos com o dinheiro, muita coisa acaba passando se a gente não tem a intenção de educar. Então, é lógico que o exemplo aí é um dos 3 pilares, né? Para educar, a gente precisa dar exemplo para as crianças, a gente precisa construir diálogos e a gente precisa fortalecer o vínculo afetivo. É aí que o aprendizado acontece, a partir dessas 3 coisas. Mas se você só dá exemplo, mas não fala sobre o assunto, não fortalece o vínculo afetivo, não traz histórias, não conduz aquilo juntamente com a criança, isso acaba não se tornando algo tão efetivo. E o fato é, se a criança está aprendendo sobre dinheiro, está aprendendo educação financeira, de qualquer forma, quer você queira ou não, quer você ensine ou não, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Por quê? Porque se a gente negligenciar esse aspecto, se a gente não ensinar, a criança vai aprender aonde? Com o mundo. Às vezes ela vai aprender replicando o comportamento consumista de alguns amigos. Às vezes hoje, com a internet, as redes sociais, ela vai aprender vendo youtubers, blogueiros, esse pessoal que ostenta, e isso não vai ser uma boa referência para ela. Então a gente precisa ter em mente essa primeira verdade, que a criança aprende sem que você ensine. Então queira ensinar, comece a ensinar. Porque se você não fizer isso, o mundo vai. E, na maior parte das vezes, não vai ser da forma correta, não vai ser da melhor forma. Vamos pra verdade. Hoje é um vídeo mais sério, né? Tipo, tom de bronca. Não é bronca, mas a gente precisa despertar para isso, gente. A gente precisa entender a nossa responsabilidade e tomar as rédeas, sabe? Da educação dos nossos filhos. A gente precisa se comprometer, a gente precisa se responsabilizar por isso. E esse vídeo a respeito dessas 3 verdades eu faço com a intenção de que isso ressoe aí para vocês, não como uma cobrança, uma culpa, um julgamento, mas com a ideia de, poxa, eu não estava olhando para isso, dando a devida importância para esse assunto e a partir de agora eu vou começar, tá? Segunda verdade. Essas frases feitas sobre dinheiro, aquelas lições de moral que a gente dá, elas só atrapalham. Então, quando você fala assim, isso é muito caro, tá pensando que a gente é rico, dinheiro não nasce em árvore, essas frases que são passadas de geração em geração, lições que a gente procura dar para as crianças dessa maneira meio torta, trazendo crenças que não estão, na verdade, levando à reflexão, elas mais atrapalham do que educam. Então, às vezes a gente, eu vou ensinar meu filho a economizar, eu vou mostrar para ele que dinheiro não nasce em árvore, eu vou mostrar para ele que as coisas são caras. Você falar para uma criança que algo é caro sem uma construção por trás do valor das coisas, do que é caro, o que é barato, enfim, não vai surtir efeito nenhum, a criança não vai entender, é muito abstrato para ela. Então, foque menos em frases feitas, em replicar aquilo que você escutou, em pegar tudo isso e jogar de forma aleatória para as crianças e foque mais em conduzir as situações cotidianas. A gente tem aí, eu sempre falo, né, os meus livros, eles são livros condutores de diálogo, então fica aí a recomendação dos 3 livros, Meu Poderoso Cofrinho, que é para crianças pequenininhas até 10 anos, Minha Mesada Pode Mais, para as crianças que já são alfabetizadas, para usar a mesada, e O Valor das Coisas para todas as idades também, porque ele vai falar a respeito justamente dessa questão de preço, valor, será que eu preciso de tanta coisa assim? Como ser grato? Como valorizar o que eu possuo? A partir do momento em que você conduz diálogos, em que você traz o dinheiro como um assunto, traz esse tema para a pauta,
você para de replicar essas frases que só atrapalham a educação financeira de uma criança, certo? E a terceira verdade: educação financeira não é sobre poupar, dar mesada, não é sobre as ferramentas. Educação financeira é sobre ensinar a escolher. Educação financeira é algo muito mais amplo. Educação financeira não é sobre matemática financeira, é mais sobre hábitos e comportamentos. Então, eu costumo levar esse exemplo quando eu estou falando com educadores, quando eu estou falando em escolas. É muito comum um professor falar: eu estou ensinando educação financeira, no problema matemático, a gente colocou lá, deu um orçamento para as crianças, e aí quantas maçãs ela consegue comprar com esse orçamento? Mariazinha tinha R$10, cada maçã custava R$3. Quantas maçãs ela pode comprar? Quanto sobrou de troco? Ela pode comprar 3 e sobrou 1 de troco. Gente, isso não é educação financeira, isso é um problema matemático, que em vez de maçãs e reais, poderia ser usado com bolinha de gude. A gente não está ensinando a fazer escolhas. O que é educação financeira? Vamos transformar esse problema matemático? Mariazinha tem R$10. Ela foi à feira e ela pode escolher gastar esses R$10 com as maçãs, que custam 3, as bananas, que custam 2, ou esperar para usar esse dinheiro em algo que ela queira comprar no futuro. E a partir das escolhas e renúncias, das projeções de cenários, de entender as configurações que o dinheiro possibilita para a gente, é que a gente está educando financeiramente. É lógico que aqui esse exemplo que eu dei é para crianças que já dominam as operações matemáticas, já têm conhecimento numérico, mas esse exemplo que eu trago é para a gente ampliar o nosso olhar. Educação financeira, gente, não é contar moedinha em cofrinho, não é dar uma mesada e a criança que se vire. Cofrinho, mesada, são ferramentas. São importantes? São essenciais, tanto que eu fiz livros específicos falando disso. Mas eles precisam fazer parte de um contexto maior em que a educação financeira, ela faz parte do repertório da criança, faz parte de tudo aquilo que ela vivencia, educa para a vida, prepara ela. Enquanto atua no presente, que a gente vai falar de consumo, as crianças vão melhorando o comportamento, as crianças vão entendendo quem elas são no mundo, como que o comprar se insere, o trabalho dos pais, e ao mesmo tempo que atua no presente, ela prepara para o futuro, para quando essa criança tiver a sua liberdade, se tornar um adolescente, se inserir no mercado de trabalho. Então, educação financeira é uma construção. E se a gente não entender essas 3 verdades, que a criança vai aprender, tá? Se você não quiser ensinar, azar o seu, escolha a sua, porque ela vai aprender errado com alguém. Às vezes até aprende alguma coisa certa, busca aí uma referência que seja positiva, de um tio, um avô, mas você precisa se comprometer, porque são as maiores referências, somos nós que convivemos todo dia. Qual é a intenção da gente se educar financeiramente? Conseguir a liberdade financeira, ter mais qualidade de vida, ter mais segurança num momento de imprevistos. E se você não dá escolha, se a criança não consegue exercitar isso na infância, como ela vai tomar boas decisões quando chegar lá na frente? Como ela vai tomar boas decisões enquanto cresce? Que a gente também tem essa ideia aí, eu acrescentaria aqui para encerrar o vídeo, a ideia, uma outra verdade, que educação financeira é no agora, tá? A gente sempre acha que pode deixar para depois, deixar quando ficar jovem. É hoje. Todo dia as crianças estão ali com o cérebro delas em desenvolvimento e estão com janelas de oportunidades de aprendizado específicas para aquela fase. Então, se você não fala de consumo quando a criança é muito pequena e ela já se tornou um consumista aos 8, 9, 10 anos de idade, você perdeu a oportunidade e agora você vai ter que corrigir. Então, a educação financeira não é só lá no futuro para criar pessoas ricas, adultos. A criança não é uma folha em branco e que a gente vai moldando. É no aqui e agora, é no enquanto, é construindo, é todo dia. Então fiquem aí com essas verdades. Me contem o que vocês acharam, se vocês acham que deveria incluir alguma outra verdade aqui, porque tem muitas, né? Eu trouxe só 3, mas a gente pode fazer diversos vídeos aí com verdades sobre educação financeira infantil. Curte, comenta, compartilha, indica o nosso canal do YouTube para uma família que você acha que precisa ter esse conhecimento, que precisa despertar para a importância, né, da educação financeira infantil. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!